Oi, gente. Ciro Gomes participou do My News com o pessoal do Manhattan Connection, Antônio Tabet, a Mara Luquez. Eu acho que o Antônio Tabet e a Mara Luquez, que são pessoas que eu gosto, estavam muito mal acompanhados ali pelo pessoal do Manhattan Connection, minha opinião. Vou explicar por quê daqui a pouco. Mas eu vou colocar trechos, só um trecho dessa entrevista, mais longo, e depois eu vou tecer uma série de comentários. O Ciro atacou fortemente o Moro e o Bolsonaro nessa entrevista, fez críticas ao Lula também, mas fez críticas de uma forma um pouco diferente do que ele vinha fazendo antes. Não sei se a tática está mudando e tal, mas enfim, vamos analisar o que foi falado nessa primeira parte. Sugiro que quem tiver curiosidade assiste a entrevista completa. Mas depois eu vou tecer vários comentários sobre a posição do pessoal do Manhattan Connection em relação ao Moro e a mídia corporativa brasileira empurrando o Moro. Né? A gente vê a mídia corporativa, de fato, empurrando, e nessa entrevista isso já aparece um pouco. Candidato Celto. Do Lula, menorzinho. Você está melhor do que menos rejeitado do que o Moro e do que claro que o Bolsonaro. Dos competitivos, eu sou menos quatro, rejeitado. Não, Mas agora a minha pergunta é a seguinte, então, uma mensagem positiva. Nós estamos aqui, o protagonismo o Lula vem na Europa, ganha manchete. Foi bom para o Brasil. Foi bom para o Brasil, para as pessoas, pelo menos terem um contraponto. Você quase atropelou minha pergunta. Perdão. Mas era sobre isso. Eu ia te pedir, então, uma mensagem positiva, coisa de campanha negativa e tal. Me fala uma coisa positiva a favor desses três candidatos. Uma mensagem sobre o Lula, sobre o Moro e sobre o Bolsonaro. Alguma coisa positiva. Moro e Bolsonaro, meu irmão, não dá. Mas o Moro é campanha contra a corrupção, você está contra a corrupção. O Moro é um corrupto. Tenha paciência. Então, você dá um pouco de passe livre. Primeiro, antes de deixar continuar, que bobagem é essa de querer pedir para o Ciro Gomes falar três coisas positivas sobre os seus adversários, que incluem Bolsonaro e Sérgio Moro, quer dizer. Enfim, isso diz muito sobre... Mas, enfim, vamos ouvir. E aí, Ciro está falando sobre... Vai falar agora sobre a corrupção passiva do Moro, coisa que eu já falei aqui no canal várias vezes, mas, enfim, vale a pena retomar, já que ele virou candidato, né? Vamos raciocinar juntos. Eu sei que o establishment, tal sistema, não é, agora quer fazer o Moro à força. Eles não aprendem nada. O Moro é uma filial deplorável do Bolsonaro. Quer dizer, veja bem, um juiz, nós estamos aqui numa república, não estamos na vizinhança aqui da civilização ocidental, onde se funda a partir da velha Grécia e tal, a França na Revolução. Francamente, em qualquer lugar minimamente civilizado, seja assim, não, um juiz julgou um político, tirou deles os direitos políticos e, em seguida, foi ser ministro do político que ganhou as eleições porque aquele político não estava participando por uma sentença dele. Isto é de uma ladroeira, de uma corrupção, porque, quer dizer, diz o Código Penal, eu sou professor de Direito, que corrupção passiva, o tipo corrupção passiva é aceitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Hoje é público que o Bolsonaro, antes de se eleger, ofereceu ao Moro um cargo de ministro vitalício do Supremo Tribunal Federal. E se isso não for vantagem indevida a qualificar corrupção passiva, temos agora o Supremo Tribunal Federal que diz que o Moro é um juiz suspeito. Então essa é a primeira dimensão. Agora quer ver outras? Francamente, Caio, nossa elite pirou. Francamente, o Moro destruiu a construção pesada brasileira, que não se faz. Vocês acompanharam a crise de 2008. Você manda prender as pessoas físicas responsáveis, salva as empresas, salva a expertise técnica, salva o portfólio, salva, vamos dizer, a memória e os trabalhos, os empregados. O Moro destruiu a empresa, Odebrecht, e sabe onde é que o Moro trabalhava até ontem? Para a empresa americana contratada para gerir a massa falida da Odebrecht. Tenha santa paciência. Você está com picareta. Pelo teu discurso, você está com mais medo. Você está com muito medo do Moro, eleitoralmente agora. Não, você acha que eu estou com medo? Não, você que me medo no sentido, medo no sentido de você me eleitoral. Você me pediu para eu elogiá-lo. E eu não consigo. Eu acho o cara... Veja bem. O Lula você consegue elogiar, então. Você elogiou no começo. Eu consigo. Então, quer ver? O Lula pegou o salário mínimo valendo $120 e entregou em $320 a poder de compra.
O Lula pegou o crédito como proporção do PIB com 15% e entregou com 57%. Eu te pergunto isso. E você quer, então, o eleitorado do Lula? Você não está interessado no eleitorado do Moro? Não, eu quero, sabe, participar de novo. Olha aí, eu sou um cara que só quero ser presidente da República se eu estabelecer uma relação de confiança com a massa popular brasileira. Olha só, gente, eu tenho muitas coisas a falar sobre esse episódio e a entrevista do Ciro e tal. Primeira coisa que fica óbvia na fala do Caio Blinda, e depois o Lucas também vai... Enfim, eles estão empurrando o Sérgio Moro, a mídia corporativa brasileira vai empurrar o Sérgio Moro, e o Ciro já percebeu que precisa, é uma questão estratégica, atacar o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro acaba, segundo algumas pesquisas, já está se colocando com mais firmeza como o terceiro candidato com mais intenções de voto, não é? Nas pesquisas. Né? As pesquisas, por enquanto, colocam Lula, Bolsonaro, e quem aparecia na maioria das pesquisas era Ciro Gomes, o terceiro colocado, e agora, em várias pesquisas, não em todas, isso daí depende da pesquisa que você olha, tem algumas que estão em empate técnico entre Ciro e Moro, tem outras que Ciro está na frente, e tem algumas que Moro está na frente. Enfim, essa tem sido uma tendência. Então há uma necessidade aí. Mas tem uma coisa que o Caio fala sobre você quer os votos do Lula e você não quer os votos do Moro ou do Bolsonaro. Não é querer, Caio. É poder. E aí eu faria uma análise seguinte. Quem hoje, depois de tudo que aconteceu no Brasil, declara que vai votar em Bolsonaro, depois de tudo que nós vimos, essa pessoa não vai votar em Ciro Gomes e não vai votar em Lula. Pode até anular o voto, dependendo do segundo turno lá na frente. Mas não é um voto possível para a esquerda. Talvez assim, tenha sei lá, 0,5% de chance de pegar um voto desse. Uma chance assim mínima, não é? De ser atraído. E o Sérgio Moro, depois de tudo que nós ficamos sabendo através da Vaza Jato, um juiz claramente politicamente motivado, que aceitou a promessa de uma vantagem indevida enquanto exercia o cargo, para poder fazer uma coisa a favor de um candidato, como o Ciro falou aí. Quem apoia essa figura, né, não é uma pessoa com grandes possibilidades de apoiar Lula, ou apoiar Ciro Gomes, ou apoiar qualquer candidato do campo democrático. Não existe essa possibilidade. A chance é muito pequena. E eu faço uma leitura desses 3 elogios que Ciro fez a Lula, 3 elogios. Embora ele depois tenha criticado, tenha dito que o lulismo fez do contato com a corrupção uma estratégia de poder. Mas aí ele despersonalizou. Ele disse, não é o Lula fez isso, cometeu corrupção ativa. Ele atuou... Enfim, é uma estratégia. Mas esses elogios, para mim, esses 3 elogios foi a passagem de Lula na Europa, mexeu com a imagem do país, salário mínimo e o crédito. Foram os 3 que dá para destacar nessa parte. Eles visam comunicar-se com a parte do eleitorado do tipo... Eu não estou cego a esses aspectos. Eu não vou fazer de conta, não vou fingir que isso não aconteceu. Quando o Ciro fazia as críticas mais duras ao petismo, quando ele personalizava, ficava parecendo que estava ignorando esses méritos das administrações petistas, que são meio que inquestionáveis. Não é? O aumento do salário mínimo, e eu poderia citar até outros. Unificação de programas sociais... Ele fala sobre o nacional consumismo, que é a ideia de estímulo ao consumo, né? Que é uma política que eu diria insuficiente para a construção do estado de bem-estar social, mas positiva, não é uma política negativa. Enfim, é uma estratégia meio que necessária, porque os votos possíveis para Ciro ou são dos indecisos, daqueles que não têm candidato, que cada vez se torna um grupo menor, e por isso a situação de Ciro Gomes para o ano que vem está muito difícil, segundo as pesquisas. Claro que as coisas podem mudar com o passar do tempo, mas enfim, o retrato de momento é esse.
e é um eleitorado de esquerda, mais à esquerda, que não queira votar em Lula. Essa é a possibilidade. Não tem muita outra margem. A ideia que tentaram colocar das cores do Brasil e de tentar fazer uma comunicação com o eleitorado bolsonarista, eu disse desde o início, tem vídeos meus falando lá atrás sobre isso, que era uma estratégia que seria muito difícil de funcionar. Porque eu faço uma leitura do eleitorado bolsonarista que ainda está com o Bolsonaro, que é um eleitorado culturalmente muito conservador, economicamente hostil, boa parte dele, aos projetos do Ciro, aquilo que o PDT e o Ciro defendem. Então é um eleitorado que dificilmente teria adesão a um candidato como Ciro Gomes. Então, e o pessoal que está indo para o Moro agora, o Moro virou a alternativa do bolsonarismo arrependido de direita. Ou seja, se a pessoa é de direita liberal ou de direita e conservador e não quer votar em Bolsonaro, seja porque reconheceu as rachadinhas da família do Bolsonaro, seja porque reconheceu a tragédia da gestão de Bolsonaro na pandemia, essa pessoa migrou do bolsonarismo para o morismo, não é? E por isso que Moro está aparecendo nas pesquisas entre 7% a 9% de intenções de voto. É o eleitorado do bolsonarismo arrependido. E Ciro dificilmente vai ser capaz de capturar esse eleitorado. Mas essa entrevista é uma entrevista interessante também para perceber como a mídia corporativa gostaria muito, mas muito mesmo, de Moro no segundo turno contra Lula. E gostaria muito de Moro como presidente. Eles querem um neofascismo, não é? Com um projeto econômico liberal que não esteja na boçalidade do Bolsonaro, que não esteja na ignorância do Bolsonaro, no negacionismo científico do Bolsonaro. É isso que a elite quer. E é por isso que boa parte da elite e do establishment, e por isso que gente da mídia, como o pessoal do Manhattan Connection, se vocês assistirem a entrevista, vocês vão ver como eles defendem o Sérgio Moro. É uma coisa assim... dizer que o Sérgio Moro é a favor de combate à corrupção, ele sendo corrupto, como o Ciro falou, é realmente o fim da picada, né? É o fim da picada. Mas, enfim, vai ser uma disputa interessante, vai ser interessante analisar isso no próximo ano, para a gente ver como é que esse xadrez eleitoral vai caminhar. A única conclusão que eu tenho desde o início, e disse isso claro para vocês, é que nós precisamos estar absolutamente motivados e ter absolutamente a clareza que qualquer que seja a alternativa ao neofascismo, ela precisa ser, a alternativa ao neofascismo, ela precisa ser vitoriosa. Né? E eu imagino que dentro do PDT já devem existir forças dizendo, olha, a gente tem que ter cuidado com o nível de hostilidade que a gente lança em relação ao PT, porque se tiver no segundo turno o PT e Moro ou Bolsonaro, nós vamos ter que apoiar o PT. Queremos estar no segundo turno, é legítimo que eles disputem esse espaço, mas não podem abrir mão do fato de que o neofascismo precisa ser derrotado. É uma exigência civilizatória. E eu espero que isso cada vez mais fique claro para todas as pessoas que são democráticas e que defendem o mínimo de democracia e que o mínimo de direitos sociais, essa necessidade. Né? Porque a experiência dos últimos 4 anos mostrou a tragédia, e tem mostrado, né, dos últimos 3 anos, e vão ser 4 anos, né? Porque o Arthur Lira não vai pegar impeachment nenhum, né? Muito difícil acontecer. A experiência desse período está demonstrando como isso é uma exigência civilizatória. E eu espero que todos vocês estejam unidos nesse projeto, né? E é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.